Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre de Neves e neste vídeo vamos começar um projeto de Machine Learning a partir do que nós vimos no vídeo anterior, que tratava de uma análise superficial utilizando o Power BI. E agora nós vamos trabalhar aqui com o Python, usando a ferramenta do Colab. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a importação de bibliotecas, como carregar o data frame, a visualização dos dados do data frame, como visualizar o número de linhas e colunas desse data frame que nós vamos utilizar, a visualização dos 5 primeiros registros do data frame, visualizar as informações referentes a esse data frame com relação ao tipo de variável que nós estamos trabalhando e também fazer uma visualização de algumas estatísticas referentes a esse banco de dados. Então, começando aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é como acessar o Colab. Então, para acessar o Colab, você vai entrar lá como é uma ferramenta do Google, você vai fazer colab.research.google.com e aí você vai ter acesso a essa ferramenta, onde ele vai poder abrir ali todos os notebooks que estão disponíveis. Se você não tem nenhum, você vai passar a ter a partir desse momento, quando você fizer a criação. Então aqui você vai clicar em novo notebook e ele vai abrir o ambiente para você poder trabalhar. Então aqui nós colocamos já algumas condições que nós vamos fazer: a importação da biblioteca, como fazer essa importação da biblioteca. As bibliotecas que nós vamos utilizar vão ser o Pandas, o NumPy, o Seaborn e o Matplotlib. O Pandas, ele vai ser uma biblioteca que nós vamos utilizar para carregar arquivos, né? Então você vem aqui, import, deixa eu colocar em letra minúscula, import Pandas, e você vai dar ali um apelido para ele. Então no caso Pandas eu vou chamar de PD, tá? E ela é utilizada, essa biblioteca é utilizada para poder fazer o carregamento de arquivos. Aí nós temos lá o import, o NumPy, eu vou dar um apelido para ela aqui como NP. Ela é utilizada para recursos matemáticos, para a parte científica do que nós vamos precisar utilizar. Visualização de gráficos, nós vamos fazer o import Seaborn e vamos dar um apelido aqui de SNS para isso daqui. Então ele faz toda a parte de visualização de gráficos. E também nós temos uma outra para poder fazer visualização, que é o Matplotlib. Então matplotlib.pyplot, nós vamos dar um apelido de PLT. O nome é muito grande, né? Então para isso, para poder facilitar. Então aqui nós já fizemos a escrita e nós vamos rodar isso daqui. Então para poder rodar, você vem aqui e só clica no lado esquerdo, nesse play que está aqui. Ele vai conectar para poder inicializar a importação e vai acusar aqui uma verificação que foi feita com sucesso. Agora nós vamos carregar o data frame. O data frame que nós vamos utilizar é o mesmo data frame que nós vimos anteriormente lá no vídeo de Power BI, que fala sobre um estudo que a IBM realizou com dados históricos em relação ao desgaste de alguns funcionários dentro de uma empresa. Então, através desse levantamento de dados históricos, foi possível fazer uma verificação com relação a desgaste, se algumas variáveis teriam influência direta aí com relação ao desgaste do funcionário dentro da empresa. Então nós vamos utilizar esse mesmo data frame que nós havíamos utilizado anteriormente lá no Power BI. Então vamos clicar aqui, ó, na pasta. Eu vou acessar esse data frame, fazer o upload dele. Então vou clicar aqui e vou buscar onde está esse data frame. Eu já deixei ele salvo aqui para a gente poder trabalhar. Então venho aqui procurar o data frame, o nome dele é Human Resources. Ele vai dar uma mensagem que esse dado vai ser excluído, né, após o ambiente de execução, se ele ficar sem uso. Vou aceitar
e aqui está o nosso banco de dados que nós buscamos lá. Então, para isso, agora nós vamos criar com o uso disso daqui, nós vamos fazer a leitura desses dados. Como que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, ó, em mais código. Nós vamos criar aqui uma variável que nós vamos chamar de funcionários. Então, funcionários underline df, para poder reconhecer que vai ser um data frame. Eu vou dar um nome aqui igual a usar o pd, que seria do pandas, ponto read underline csv. Então, esse vai ser o recurso utilizado. Abre parênteses, um apóstrofo, vem aqui com o botão direito, vou copiar o caminho, trago ele aqui novamente, dou um Ctrl V e venho para poder fazer a verificação. Quando eu executo, ele já leu, observa que não acusou nenhum erro, então ele conseguiu fazer a execução sem nenhum erro, e agora eu quero ver o que tem aí nesse data frame. Então, para isso tem algumas coisas que nós podemos fazer aí, né? Então, nós já carregamos o data frame, agora nós vamos visualizar. Então, aqui, ó, foi feita a importação de acordo com o que nós vimos, carregamos o data frame e agora nós vamos visualizar esses dados. Como que a gente vai visualizar esses dados? É só você vir aqui em mais código e você escrever funcionários underline df, executa, ele vai mostrar para você toda a sua base de dados. Então observa que essa base de dados aqui, ela tem 1470 linhas e 35 colunas, exatamente como nós havíamos feito lá no projeto do Power BI. Eu vou deixar o card para você poder ver, se você quiser ver o que nós fizemos lá no Power BI. Uma outra maneira de poder visualizar isso daí, ó, eu clico aqui em código, eu posso fazer uma verificação com relação à quantidade de linhas. Funcionários underline df ponto shape, e aqui eu vou executar, ele vai mostrar para nós que tem 1470 linhas, 35 colunas. Você pode simplificar isso daí também. Ao invés de você visualizar desta maneira, uma outra forma de você visualizar seria utilizando outro recurso, funcionários underline df. Você pode visualizar os primeiros 5 valores, que seria o read. Então, executando aqui, nós vamos verificar os 5 primeiros valores dessa nossa base de dados. Então seria uma outra maneira de fazer essa verificação. Nessa base de dados nós temos aqui, nessas 35 colunas, são 35 atributos ou 35 features em relação aos dados. Então nós podemos ver aqui, ó, a idade, age, attrition. Attrition seria a condição se aquele funcionário, né, quando se ele saiu da empresa ou não. Então ele classifica aqui como attrition referente ao desgaste. Então a avaliação que foi feita foi com relação a isso, né? O desgaste. Classificou aqui como yes ou no. Business travel é se esse funcionário ele viaja pela empresa. Então ele tem aqui se ele viaja frequentemente, raramente. Aqui seria um valor do salário pago diariamente. No vídeo lá do Power BI eu deixei uns links como fazer o cálculo disso, porque isso aí é uma forma muito utilizada fora do Brasil, né? O cálculo do salário diário. Aqui nós temos o departamento onde esse funcionário trabalha. Uma outra feature aqui para esses dados seria a distância até a sua residência. O grau de escolaridade. Então aqui nesse grau de escolaridade, se nós formos buscar aqui, nós vamos ver que ele vai até o doutorado, né, o bacharelado, o mestrado, o doutorado, o college. Nós temos aqui a área da formação, né? Então, employee count, nós utilizamos o employee count, que seria a contagem desses funcionários. Lá no Power BI foi bastante útil para a gente poder fazer a criação dos gráficos. O employee number seria o registro do funcionário, né? Como se fosse uma inscrição
que cada um dos funcionários tem. A satisfação com o ambiente, que seria uma classificação que foi feita aqui, onde ele criou uma escala de 1 a 4 para poder descrever a satisfação com o ambiente de trabalho. O gênero foi classificado aqui também. A taxa horária aí, com relação à parte do trabalho. O envolvimento com o trabalho, o nível que ele tem com relação a isso. A posição dentro do que ele tem ali dentro da empresa. A satisfação com o trabalho. A condição do estado civil. Aqui seria a renda que ele tem e a renda mensal. Então são coisas distintas. Seria o salário e aqui seria a renda mensal. Aqui, número de empresas que ele já trabalhou, se ele tem mais de 18 anos ou não, se ele faz hora extras ou não. Aqui seria qual foi o valor que ele teve ali com relação ao aumento de salário. Aqui seria um índice que foi avaliado pelo RH, que seria um índice de performance desse funcionário, né? Uma avaliação com relação ao desenvolvimento dele. A satisfação com o relacionamento dentro da empresa. As horas que ele trabalha normalmente. Aqui seria as opções com relação à parte de ações dentro da empresa, né? Se tem ações ou não. Os anos que ele tem de experiência, o total de anos trabalhados, apesar que esse total de anos trabalhados é dentro da empresa, que aqui nós temos uma característica que ele avalia os anos que ele trabalhou fora da empresa também. Aqui o tempo destinado à parte de treinamento. Aqui se existe qual é o nível de balanceamento com relação ao que ele tem em relação à vida e ao trabalho. Aqui vem a parte dos anos que ele tem dentro da empresa, diferente desse, né? Aqui aí seria a experiência, aqui seria a quantidade de anos que ele está trabalhando. Nesse cargo, quanto tempo que ele está ali, né? Nesse cargo, quanto tempo foi a última promoção que ele recebeu. Então aqui é uma outra característica que foi avaliado. E quanto tempo ali ele tem com o gestor, né? Quanto tempo ele trabalha com esse gestor. Então nessa base de dados aqui nós temos diversas características que nós podemos avaliar para poder verificar se quais dessas características, se tem alguma dessas características, pode gerar o desgaste desse funcionário para essa empresa, para ele poder sair da empresa. Então nós fizemos o uso aqui do RID para poder verificar ali os 5 primeiros registros dessa base de dados. Nós podemos também fazer a verificação aqui das informações com relação à base de dados. Como que a gente pode fazer isso? Então nós vamos lá em funcionários, _df. Nós vamos buscar as informações das variáveis. Então eu vou buscar ali info e nós vamos obter quais são os tipos de variável. Então nós temos aqui as variáveis numéricas e as variáveis categóricas, tá? Ele mostra aqui também que não existem células não nulas, ou melhor, que não existem células nulas, quer dizer que não tem nenhuma dessas colunas tem alguma célula em vazio, tá? Todas elas estão preenchidas. Isso aqui é muito importante quando você está fazendo uma análise, principalmente para fazer um estudo de machine learning, né? Poder obter ali todas as informações estão disponíveis. Então observa que todas elas aqui, em todas as linhas, as informações estão disponíveis. E além disso, a gente pode fazer aqui, para poder complementar essa primeira parte de carregar, né, extrair os dados e fazer todo o carregamento, a gente buscar algumas estatísticas. Então aqui, para poder buscar as estatísticas, nós vamos usar lá funcionários. Observa que sempre estou usando o data frame, né? Funcionários underline df, eu vou usar o describe. Então no describe ele vai mostrar para nós algumas estatísticas dos valores numéricos que nós temos nesse data frame. Então ele pega todas as colunas de valores numéricos e traz as
principais estatísticas. Uma contagem, que seriam 1.470 valores em todas elas, traz a média, o desvio padrão, o valor mínimo, o primeiro quartil, quer dizer 25%, né? O segundo quartil, que corresponde também à mediana, que seria 50%, o terceiro quartil, 75%, e o valor máximo de cada uma das colunas. Então, de uma maneira geral, a gente pode avaliar aqui que nesse banco de dados a média de idade ali está em 36,92 anos de idade, um salário diário médio aí de 802,48, a distância da cá até a residência de 9,19, o grau de escolaridade aqui tá bem próximo do bacharelado, né? 2,91, bacharelado é 3. Employee count é aquela condição que eu falei, a contagem dos valores de cada um dos funcionários. Aqui employee number seria o registro do funcionário, essa daí é uma característica que não vai ser tão importante para nós, por enquanto. Aí nós vamos fazer algumas análises mais aprofundadas, utilizando gráficos para isso. Satisfação com o ambiente está em 2,72. A satisfação aqui, se a gente for olhar, satisfação com o ambiente está próximo aqui do alto, né? Não chega a alto, mas está bem próximo do alto, satisfação com o ambiente do trabalho. A taxa aqui horária é de 65,89. O envolvimento também está em 2,72. Está bem parecido a satisfação com o ambiente com o envolvimento com o trabalho. Os valores estão bem parecidos. O nível de trabalho ali ele fala em 2,06. Satisfação com o trabalho, envolvimento com o trabalho, satisfação com o ambiente, pode ver que todas essas três características aqui são muito parecidas, né? A renda mensal e o salário aqui, ó, o salário de 6.500, uma renda de 14.300. Isso aí seria uma renda mensal. Número de empresas trabalhadas, 2,69. A porcentagem média aí que teve de aumento no salário foi de 15%, isso na média. O índice de performance, que seria uma avaliação de desempenho, 3,15. Aqui ele traz como a performance está bem próximo ali do valor superior, né? Está com entre 3 e 4, está com 3,15, mas está ali numa condição praticamente satisfatória. A satisfação de relacionamento, 2,71, pode ver que tem coerência com a satisfação com o trabalho, tem coerência com o envolvimento com o trabalho, tem coerência também com a satisfação com o ambiente. Então, são características muito parecidas. As horas trabalhadas, 80 horas, isso aqui é uma classificação, uns dados que a gente pode verificar depois se vai ser importante ou não. Se ele tem ações, aqui a gente tem um fator de 0,79, o valor mínimo é 0, se não me engano, o valor mínimo é 0, o valor máximo aqui é 3, para essa condição. Total de anos trabalhados, na média 11,28, treinamentos, ali, tempo de treinamento 2,79, o balanço entre a vida e o trabalho está como 2,76, se a gente for avaliar aqui, está nessa condição, está bem ali na média, mais para a parte superior. Os anos que tem dentro da empresa, 7 anos, os anos na função, 4,22, os anos que teve a última promoção, 2,18, e na média trabalha com o mesmo gestor a 4,12. Então aqui só para a gente poder fazer uma primeira visualização desses dados, que aí a gente vai começar a utilizar os gráficos para poder dar um retorno visual melhor com relação a isso. Então essa primeira parte foi uma parte básica para poder fazer a extração dos dados, carregar o dataset, gerar um data frame, e a partir daí a gente começar a fazer o trabalho mesmo em termos de ver o que é necessário, o que não é necessário, o que a gente pode tirar, o que a gente pode agrupar, o que vai ter que ser feito com relação à criação de alguma outra variável ou não. Isso fica para o próximo vídeo.
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, faz inscrição no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.